Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou o Luciano Oliveira, promotor de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, o CAU Saúde do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos conversar sobre os direitos das pessoas autistas. O transtorno do espectro autista é uma variação do funcionamento típico do cérebro. Os sintomas variam de intensidade e estão relacionados com as dificuldades de comunicação e relacionamento social. Diversas leis garantem direitos a pessoas autistas e é papel do Estado e da sociedade assegurar a efetividade desses direitos. Para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado é Gustavo Lavorato, defensor dos direitos das pessoas autistas. Ele coordena com a sua mulher, a médica Florência Assis, o projeto Montando um Time, que leva informações sobre o tema. O casal tem 5 filhos, 2 são autistas. Gustavo, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, doutor Luciano, pelo convite. É sempre muito bom termos espaço de fala para a gente desmistificar um pouco dúvidas, combater o preconceito, esclarecer para toda a população, para todos que tenham interesse, um pouco sobre o autismo, para que as pessoas possam ter uma melhor compreensão, possam acolher e permitir que os autistas tenham uma vida plena e um pleno convívio social, que isso é que é o mais importante e o que a gente sempre busca. Bom, para começar então o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória pessoal e profissional. Bom, eu sou mineiro de Belo Horizonte, contemporâneo aqui do Dr. Luciano, na Faculdade de Direito na UFMG. Fui advogado por algum tempo, mas desde 2013 eu sou procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Logo que eu passei, assumi, eu e minha esposa nos casamos, ela também é mineira, de Oliveira, e fomos residir no interior do estado, no noroeste, na região das Missões, especificamente em Santo Ângelo, onde eu assumi a minha primeira procuradoria regional. Depois eu migrei, fui coordenador na Procuradoria Regional de Ijuí, Guaíba, Canoas. Hoje estou lotado em Porto Alegre, mas em teletrabalho, aqui em Belo Horizonte, desde a pandemia, para poder inclusive acompanhar minha esposa e meus filhos que vieram para cá em razão de uma gravidez de risco na época. Ainda no Rio Grande do Sul, nós tivemos nossos 3 primeiros filhos. Benício hoje com 8, nossos gêmeos Theo e Luca com 7, e a nossa mudança para cá, para Belo Horizonte de volta, veio com a gravidez do Mário. Depois nascido em 2019, em 2020, já no meio da pandemia, a gente fechou aí o nosso pequeno time de meninos com o nascimento do Filipe, que hoje tem 3 anos. Doutor Luciano, pequeno time, hein? 5. É um timaço. É um timaço. Sim. Inclusive, Montando um Time, vou contar essa curiosidade, ele surgiu a ideia de um bullying que a gente sofreu dos nossos amigos lá no Sul, porque em pouco menos de 2 anos de casado e de mudança para o Rio Grande do Sul, a gente já tinha 3 filhos, Falei, onde que isso vai parar, Vamos montar um time de futsal, de campo, de basquete, o que é? Aí de brincadeira eu falei, vamos montar uma rede social, então Montando um Time, para a gente mandar fotos para a família, Porque era uma cidade muito distante, 460 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul, e curiosamente, logo que eu mudei para lá, o aeroporto fechou. Então, o acesso era bem difícil, Então, era uma brincadeira. Mas, enfim. E já aqui, morando em Belo Horizonte durante a pandemia, com aquelas vídeos de lembrança do celular, que te trazem fotos, te trazem vídeos da infância dos nossos filhos, nós começamos a reparar que tinha algo errado no desenvolvimento do Mário, que já estava ali com 1 ano e 3 meses, e não verbalizava nada. Não vinha um gugu, dadá, papai, mamãe, não tinha uma formação de palavra, algum som isolado, mas com 1 ano e meio permanecia, já fazendo ali umas sessões de fonoterapia para ver se saía e nada, um comportamento diferente dos irmãos, com pouca conexão de olhar, pouco interesse nas coisas e buscando
ao invés de pedindo, apontando, como a criança já deveria fazer, né, de acordo com seus marcos de desenvolvimento, usando a gente como ferramenta. Buscava pela mão, por exemplo, quero água. Buscava levar até a geladeira. Falei, tem algo errado no desenvolvimento. Não sei se é uma apraxia de fala ou algo além. E resolvemos investigar, né? Fomos aqui, levamos ele na neuropediatra para uma avaliação. Fizemos antes um questionário, né, dos marcos de desenvolvimento infantil, que é muito importante para quem também está com essa dúvida sobre o desenvolvimento da sua criança, que preencha, que faça e apresente ao seu médico, né? E então recebemos o primeiro diagnóstico de autismo. Sim, Mário era autista. Necessitava de suporte porque não tinha interação social, não mantinha conexão de olhar, né? Não mantinha e principalmente não tinha fala. Começamos então as nossas terapias aqui em Belo Horizonte e fazem até hoje. E um ano depois, né? Um ano e pouco depois, também a gente teve um segundo diagnóstico do nosso caçula. Um espectro diferente, falava, verbalizava, mas como uma comunicação não funcional e com comportamentos disruptivos, de contrariado, de se jogar, autolesivo, inclusive, de bater a cabeça nos móveis e tudo, e difícil em determinado momento de contornar. Resumo familiar é esse, né? Aí a gente passa por uma mudança de chave muito importante. Quando buscamos colocação escolar para Mário. Começamos a rodar algumas instituições, conversar, algumas se diziam inclusivas e tudo mais, mas a gente queria que ele pudesse seguir o mesmo caminho que os irmãos, né? Uma escola internacional, bilíngue, para ter uma educação uniforme em casa, a gente poder oferecer todas as possibilidades de forma igualitária para todos os nossos filhos, nada mais justo. E tivemos uma negativa grosseira, verbal. Falei, não, seu filho não fala, ele é autista. Se ele não fala nem a língua mãe, ele não vai ser bem-vindo na escola, porque é uma escola internacional e as aulas, muitas delas, são em língua estrangeira. Então ele não vai ser bem recebido aqui, não aceitamos a matrícula dele. Isso, logicamente, foi um choque, um baque muito grande, doeu muito para a gente, né, ver o nosso filho pequeno, uma criança de 2 anos, ser recusada. Isso é algo inimaginável para qualquer família. E gerou uma mudança de chave muito grande, né? O Montando um Time deixou de ser a partir daquele momento de uma brincadeira. Falei, passamos a usar a ferramenta para disseminar informação. Disseminar informação qualificada, levando conhecimento científico, trazendo profissionais que atuam na área com currículo gabaritado, para informar. Começamos a publicar questões relacionadas ao diagnóstico, às terapias necessárias ao tratamento. Iniciamos uma sessão de podcasts também com esses profissionais que nos circulavam ali para poder levar, não ficar restrito a informação a nós. Informação circular, né? Justamente para informação circular. Porque o autismo ele não escolhe, ele tem uma característica de ele não escolher idade, né? Cor, raça ou classe social. Ele pode atingir qualquer pessoa, né? E a gente tem no Brasil uma população majoritariamente de baixa renda e grande parte em situação de vulnerabilidade, que não tem acesso a serviços básicos, educação, saúde, e muito menos de uma informação qualificada. Então, às vezes, diante de uma criança autista que não se sabe, não se tem o diagnóstico, não sabe para onde correr. Falei, nós precisamos mudar essa realidade. Porque também passamos a sofrer na pele, né? Além do preconceito descarado na escola, em outros lugares de convívio público. Então, assim... Vocês ficaram surpresos com o número de seguidores no Instagram, assim, de pessoas, de familiares com o mesmo problema, de amigos que conhecem pessoas com autismo? Houve uma surpresa? O que surpreende é que o preconceito começa dentro de casa. Porque muitas famílias escondem o diagnóstico, não contam ou enclausuram o indivíduo dentro de casa para que ele não se sujeite a situações constrangedoras, a família não fique constrangida em situações públicas,
que é justamente o que a gente começou a combater. Não queremos nossos filhos escondidos, queremos que eles tenham uma vida plena e oportunidades plenas também, né? Como qualquer outra pessoa tem direito. E, lógico, o crescimento veio de forma orgânica, mas surpreendeu sim o tanto de pessoas próximas que começaram a revelar que o sobrinho tinha diagnóstico, o neto tinha um diagnóstico e pessoas já conhecidas há décadas da família, mas que nunca tinham, inclusive descobriram o diagnóstico dentro das próprias famílias que nunca tinham sido revelados, né? Você vê que há um preconceito, há uma reserva ainda muito grande com isso e a gente levou essa informação, a gente leva justamente para quebrar essa barreira. Você podia então, Gustavo, explicar aqui para os nossos ouvintes, né, dentro dessa ideia de a gente disseminar informação com qualidade, o que é o transtorno do espectro autista e por que a gente usa esse nome? Esse é um ponto importante também e é um primeiro passo para a gente quebrar um pouco do preconceito, né? O autismo ele não é uma doença. Ele não é algo que se adquire ao longo da vida, não vem uma bactéria ou alguma coisa e causa um distúrbio, né? Ele é, na realidade, uma condição natural com que o indivíduo nasce com ela, né? Ele é caracterizado como um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele já tem ali uma base genética que vai causar, ao longo do desenvolvimento, prejuízos na comunicação, na interação social, vai gerar alguns sintomas comuns, ecolalia, que é a repetição pura e simplesmente da fala de um terceiro, gestos repetitivos, rigidez de comportamento, coisas dessa natureza. E ele não é uma doença, ou seja, ele não tem cura, é algo genético, ele é instinto da pessoa, né? A pessoa nasce assim, ela vai se desenvolver com isso. Uhum. Mas ele tem tratamento, que pode auxiliar aí na redução dos níveis de suporte, até em alguns casos nunca vai deixar de ser autista, mas ele pode, vamos dizer, zerar os níveis de suporte dele, em casos mais leves. O diagnóstico é fácil de ser feito? Esse também é um ponto muito importante. O autismo ele tem uma base genética, mas o diagnóstico dele é clínico. Ele é feito através de observações pelo médico, entrevistas com os familiares, o preenchimento que eu trouxe aqui também do questionário de desenvolvimento acerca dos marcos evolutivos da criança, entre outras questões que podem aí caracterizar dentro desse espectro. Por isso que é um espectro. Ele não tem uma sintomatologia pura e simples. São várias manifestações que formam um conjunto hoje de sintomas que estão envolvidas dentro desse espectro mais amplo, que hoje é denominado, né, como transtorno do espectro autista. O DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da American Psychiatric Association, descreve o autismo como sendo caracterizado por prejuízos persistentes na comunicação social recíproca, na interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Trazendo aqui, já que estamos falando de uma questão médica, também a fonte. E a outra característica do autismo é que os sintomas eles estão presentes desde o início da infância e limitam ou prejudicam o funcionamento diário do indivíduo. Por isso, então, a importância desse diagnóstico precoce, né? Sim, e uma coisa importante, o autismo ele não é diagnosticado através de exame. Você não faz um raio-x, não faz uma tomografia. É observação. É observacional, clínico por excelência. Por que ele é importante? Que ele seja feito logo na primeira infância. Porque é a fase de maior neuroplasticidade do cérebro. Ele tem uma janela ali de 0 a 3 anos que a criança vai se desenvolver, vão ser realizadas novas conexões neurais, né, no seu desenvolvimento, e tem uma maior possibilidade com a intervenção precoce, com o início de terapias, que essas conexões possam vir a auxiliar na diminuição dos prejuízos sociais que essa criança pode ter. Já o adulto já vai estar com o cérebro mais formado, uma intervenção tardia talvez não surta um efeito tão potencial, de potencializar ali os talentos da criança, como se ele fosse feito de forma precoce. Por isso que é muito importante ter uma assistência médica, tanto privada quanto pública, eficaz, que ofereça diagnóstico através do pediatra, do neuropediatra, de psiquiatras, que são os médicos por excelência, as especialidades
mais capazes do diagnóstico em si, e já dá início. A gente fala o seguinte, se já tem alguma suspeita, já inicia as terapias, mesmo sem o fechamento do diagnóstico, porque só vai ter benefício, não vai te trazer nenhum prejuízo. Até porque o diagnóstico é um momento de fechamento, né? Mas as características, é o que você falou, né? Elas estão presentes e lidar com elas é mais importante do que propriamente fechar o diagnóstico, né? Então, eu queria te perguntar sobre a questão do dia a dia, né, das pessoas autistas e de suas famílias. Nós temos uma lei federal, a Lei 12.764, que assegura vários direitos para as pessoas autistas, como fruir a vida com dignidade, o acesso à saúde, à educação, à moradia, integração ao mercado de trabalho, previdência, assistência social. Mas a gente sabe, né, que os direitos, né, a efetivação dos direitos para todas as pessoas é muito difícil. E quais são os principais desafios que vocês enfrentam, né, vocês familiares e as pessoas autistas? Uhum. Essa lei, a famosa Lei Berenice Piana, ela realmente é um marco no reconhecimento dos direitos autistas, mas que já tem todo um arcabouço normativo no Brasil, desde a Constituição, a antiga Lei de Proteção às Pessoas com Deficiência Física, hoje também fortalecida também pela Lei Brasileira de Inclusão, que nós viemos aí garantindo uma gama, reforçando, digamos assim, os direitos, né? Porque no Brasil os direitos deveriam ser iguais para todos, né? Mas pela constante negativa de fruição, a gente precisa reiterá-los. Temos também, que é muito importante citar, a Lei Romeu-Mion, que criou a CIPTEA, né? Que é a carteira de identificação para poder facilitar. Hoje, mais recentemente, também a Lei Federal de julho do ano passado, que oficializou o quebra-cabeça como símbolo oficial de identificação. Então, se você vê alguém usando um crachá com fita de quebra-cabeça ou um símbolo desse jeito, é alguém com diagnóstico de transtorno do espectro autista, então deve ser respeitado prioridade no atendimento, entre outras questões. Mas, em termos de dificuldades, logicamente a gente inicia com as dificuldades do próprio manejo da criança ou do indivíduo com transtorno do espectro, a depender do nível de suporte necessário. Porque a deficiência, hoje a gente tem um olhar diferente. A gente tinha antes um olhar de uma mazela até de cunho religioso, vamos dizer assim. Tal pessoa tem uma deficiência ou é louco, aqueles termos bastante pejorativos e capacitistas, que veio mudando ao longo dos anos, né? Passamos aí no século passado por uma visão um pouco mais médica da deficiência, que no caso de uma prótese, por exemplo, a solução para a prótese era voltar a pessoa para a caixinha, vamos colocar nesses termos, e oferecer ali uma perna mecânica, um braço, uma prótese, assim, para que ela aparentasse normal, né? Tentando deixar o ser humano naquela forma original, vamos colocar nesses termos. Mas hoje a gente sabe que não é isso, né? E hoje a gente tem essa visão muito mais social da deficiência, que a deficiência está, na realidade, na sociedade, que não permite que todas as pessoas usufruam e fruam dos seus direitos de forma ampla e igualitária. Então, a grande dificuldade está basicamente nisso, no preconceito das pessoas, em entender a falta de conhecimento que leva a esse preconceito, né? De entenderem, de compreenderem, de saberem acolher o diferente, no caso aqui o neurodivergente, e impedir acesso a locais públicos, não adaptar locais, sejam públicos e privados, para que a pessoa possa frequentar como qualquer outra. É muito comum, como eu falei já, o enclausuramento, né? A secessão da pessoa para que ela não seja exposta a situações vexatórias. Os próprios familiares não levam, muitas vezes, o familiar com algum tipo de deficiência para que eles não se sintam constrangidos no ambiente, porque é comum negativa de acesso a espaço público, negativa de acesso à escola, negativa assim, das mais cruéis, porque você nega um direito fundamental. As instituições inclusivas ainda são poucas? Elas gostam de se dizer inclusivas. Inclusive algumas propagam, fizemos um espaço adaptado e tal, e quando você vai ver era só para marketing, não tem na realidade. Isso é uma realidade que aos poucos a gente tem tentado fazer um trabalho de conscientização e de mudança, né?
porque são os direitos mais básicos são sonegados, como a educação, acesso a planos de saúde, por exemplo, a serviço de saúde. Você tem uma estrutura pública, ainda que o SUS não encontre nenhuma referência no mundo inteiro, né, como em termos de amplitude, você vai em rincões, por exemplo, e não tem uma estrutura básica mínima de atendimento de saúde. Não tem uma estrutura financeira, estrutura material, profissionais qualificados. Hoje nós temos, inclusive, carência de profissionais capacitados para aplicar, por exemplo, a ciência ABA, que é uma das que tem comprovação científica de eficácia no tratamento do autismo, né? Enfim, são várias barreiras físicas, barreiras sociais e a pior de todas, que é a barreira atitudinal, né? O preconceito das pessoas contra isso, para que a gente possa ter uma vida plena, que nossos filhos tenham uma vida plena. O senhor está falando então que essa luta pela inclusão é uma luta diária, né? Sem dúvida. Uma luta diária, incessante e precisa ser incansável também, para que se mude essa ideia, para que se compreenda, para levar a informação, para que as pessoas possam entender e mudar a sua perspectiva, né? Um autista, inclusive a nossa legislação já mudou de perspectiva. Foram extirpadas da legislação terminologias como loucos de todo gênero, né? Todo mundo hoje presume-se capaz. Acabou aquela presunção de incapacidade. A lei brasileira de inclusão acabou com isso, graças a Deus. E hoje a incapacidade é só aquela realmente verificada por meio de laudo pericial, né? Então o autista ele não é incapaz. A gente não pode presumir, pelo fato dele ter um diagnóstico, que ele não vai ser plenamente capaz de exercer seus direitos, de ter uma vida feliz, de casar, de ter filhos, né? Enfim. E essa mudança também é importante para que as pessoas possam ter acesso à informação, para buscar o tratamento, buscar a orientação, porque a intervenção precoce permite, inclusive, que o autista exerça todas essas prerrogativas e no futuro ele não seja visto como um problema de assistência social. Ele tem todo o direito de ser um adulto plenamente capaz de exercer o seu ofício, gerar riqueza para si, para a família, para o país, enfim, como qualquer outro tem o direito. E como que você acredita, então, que as instituições do sistema de justiça, né, nós estamos aqui no Ministério Público e especificamente o Ministério Público, podem auxiliar as pessoas autistas e seus familiares na garantia desses direitos? Todas as instituições essenciais da justiça ela têm a sua função com relação à construção de políticas públicas e a efetivação desses direitos. A advocacia pública ali por dentro auxiliando na construção, na defesa daquilo que existe, a defensoria auxiliando os vulneráveis, o poder judiciário avaliando ali lesões ou ameaças de lesões de direito. E o Ministério Público não é diferente, gravitando ali entre essas instituições, porque tem por atribuição constitucional a defesa de direitos coletivos, de direitos individuais homogêneos, individuais indisponíveis, atrelado de forma indissociável ali a direitos sociais, direito à saúde, direito à educação. Então ele é dotado de ferramentas, amplas ferramentas inclusive para isso, através de fiscalização, para inquéritos civis, promoções das respectivas ações, coletivas ou não. E vocês têm tido acesso, têm conseguido dialogar com as instituições do sistema de justiça? Estamos buscando. Diuturnamente a gente tem buscado, tivemos recente, inclusive, na promotoria especializada de atendimento a idosos e pessoas com deficiência, buscando justamente esse diálogo, para apresentar o nosso propósito, apresentar o nosso projeto, nos colocarmos à disposição para dialogar, para levar ao conhecimento do Ministério Público eventuais irregularidades, ilicitudes que possam estar obstando os autistas e seus familiares do pleno exercício de direitos, né? Porque nós somos uma família que abraçou a causa. Uhum. E vai lutar até o final. E o nosso time de meninos hoje pretende ser muito mais do que um time de crianças, né? A gente quer ser um time de pessoas, de estabelecimentos, de instituições também, que querem lutar, que querem efetivar os direitos e garantir para que a nossa sociedade, né, parafraseando a nossa Constituição, seja mais livre, mais justa e solidária, principalmente. E você falou agora sobre abraçar a causa. Então,
até para a gente poder divulgar, né, fazer essa sinergia aqui do Ministério Público, do nosso podcast com o time de vocês. Quais são as principais atividades e os principais resultados do projeto que vocês têm desenvolvido, né? Você e sua esposa principalmente? Sim. O nosso projeto começou via Instagram, a primeira rede social, onde foi criado Montando um Time, Instagram e Facebook, @Montando um Time. Tudo junto, em que a gente começou a divulgar essas informações a respeito do autismo, do diagnóstico, das terapias, quais são as terapias realmente reconhecidas pela ciência. Daí nós iniciamos uma série de podcasts também, pode procurar lá no nosso canal no YouTube, Montando um Time, que nós levamos os profissionais, né? Levamos neuropediatras, psiquiatras infantis, fonoaudiólogos, defensor público, vários profissionais de várias áreas envolvidas com a causa do autismo, para que levasse informação séria, informação de quem está envolvido, de quem trabalha na área e quer ajudar, principalmente, porque todo mundo que está ali colaborando com isso. E o Montando um Time ele veio crescendo organicamente, como diz, surpreendeu o tanto de gente que veio. Hoje a gente tem seguidores do país inteiro, graças a Deus, buscando informação. Estamos em contato também com profissionais de outros estados, convidando-os para vir participar de eventos que estamos fazendo. Em 1º de dezembro do ano passado, inclusive, nós fizemos o nosso primeiro simpósio sobre autismo aqui em Belo Horizonte, em que nós fizemos uma abordagem com vários profissionais médicos, fisioterapia, educador físico, abordando desde o diagnóstico na primeira infância ao tratamento até a vida adulta, a importância de educação física nisso daí. Levamos o deputado professor Wendel também para falar sobre a política pública, a luta no legislativo para essa efetivação dos direitos. E muito interessante também, nós tivemos o depoimento de 3 autistas, adultos já, sobre as dificuldades que enfrentaram durante a vida, na sua evolução. Uma palestra sobre a empregabilidade do autista, como a gente diz. A gente não quer que o autista seja alijado, a gente quer que ele seja pleno, um adulto pleno e exerça todas as suas potencialidades. E também uma palestra que talvez seja a mais, vamos dizer assim, que possa causar um certo choque, porque o autismo em si já é um tabu, né? Mas um abraço inclusive para o Hernani Alves, que foi o nosso palestrante, falando sobre sexualidade. Porque o autista adulto também, ele é uma pessoa, ele é um indivíduo sexual, ele tem todos os direitos, né, de exercer, inclusive, a sua sexualidade da forma como bem entender. E o evento foi um sucesso, graças a Deus. Ele foi aberto para todos os profissionais e principalmente com foco em famílias, porque esse é o nosso objetivo, né? A gente não estava ali para discutir artigo científico entre profissionais, a gente não queria que fosse algo restrito, a gente queria que fosse algo aberto. Convidamos vários professores, disponibilizando os ingressos para a rede pública de ensino, porque a escola é o primeiro lugar de socialização da criança. E os professores também reclamam muito que não tem conhecimento, não tem treinamento e capacitação justamente para poder receber a criança e poder garantir não só o ingresso, mas a permanência, a participação e a absorção do conteúdo, né? A aprendizagem. Isso é essencial. Não adianta só aceitar. É importante a capacitação desses profissionais. Demais, né? Demais. É preciso ter todo um novo olhar sobre o autismo, porque o autismo ele é tratado não só dentro de uma clínica com um terapeuta. A terapia ele é tratada dentro de casa, com a quebra de preconceito. Inclusive, um dado importante, estatisticamente, cerca de 80% dos pais abandonam o lar quando tem um diagnóstico de autismo em casa, principalmente nos casos mais severos. Há uma rejeição grande. Há uma rejeição muito grande, há um luto muito grande da família e acaba sobrando para a mãe. O peso fica nas costas da mãe, que acaba muitas vezes tendo que abandonar o emprego, não consegue gerar renda, vai se gerando aquela bola de neve que vai para o problema de previdência e assistência social. Isso a gente não quer. A gente quer trabalhar informação, a gente quer trabalhar conhecimento para que a pessoa possa viver o seu luto, mas não abandonar sua responsabilidade paterna ou materna também, não vamos excluir essa possibilidade, e focar naquilo que importa, no desenvolvimento do indivíduo. Bom, para encerrar então a nossa conversa, né, doutor Luciano, eu peço, por favor, Gustavo, que você deixe um recado para os nossos ouvintes, especialmente para as pessoas autistas, para os seus familiares, para os seus amigos. O recado é que não desistam. O autismo, minha esposa gosta muito de falar, ele não é uma sentença condenatória.
ele é um diagnóstico. E todo diagnóstico a gente trata. E o potencial, cada indivíduo é único, o autista também vai ser único, e tem todos os seus talentos e suas potencialidades e capacidade de pleno exercício. Então basta que a família e a sociedade, principalmente, acredite, valorize, busque as terapias quando necessário e assegure, né, o exercício de plenos direitos para essa criança, para o jovem ou para o adulto, inclusive idoso. Minha esposa é médica, ela atendeu recentemente um senhor de 80 anos que tem o diagnóstico de autismo. Então a gente não pode esquecer que a pessoa vai nascer, vai receber o diagnóstico durante a vida e vai viver sua vida, pode viver sua vida plena, até a morte, todo o seu ciclo autista, mas plena, né? Vamos quebrar esse preconceito, vamos quebrar essas barreiras. Jamais desistiremos, né? Jamais desistir. Cansou? Isso eu ouvi ontem, inclusive numa live que a gente fez. Cansou? Para, respira, descansa, mas desistir jamais. Vamos seguindo em frente. Muito bem. No episódio de hoje, então, falamos sobre os direitos das pessoas autistas, com as participações de Gustavo Lavorato, do Projeto Montando um Time, do promotor de justiça Luciano Oliveira e minha, Cristiane Antunes. Mais uma vez, muito obrigada, Gustavo. Foi um prazer te receber aqui, Gustavo. Eu que agradeço. O espaço, a abertura, a voz para a comunidade autista é muito importante. O roteiro desse episódio é de Luciano Oliveira. Quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 1º de abril, no Spotify. E você também pode escutar na Rádio MP. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.